Mas pode começar, acho que pode começar, já são 4, 5. Beto entrou. Ótimo. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. O motivo da nossa reunião, então, é para que a gente possa se inteirar, né, da linha comunicativa com a visita do MEC, do curso de Psicologia. Eu vou transmitir para vocês algumas informações mais essenciais, que geralmente são abordadas durante as visitas, mas é claro que eu solicito, né, se vocês puderem se debruçarem aí no projeto pedagógico. Eu me baseei nele para fazer este breve resumo, mas é muito importante que a gente tenha realmente familiaridade com tudo que nós oferecemos em termos de estrutura curricular, apoio ao discente, né, capacitação docente. Então, existem muitos detalhes importantes que estão no próprio projeto pedagógico. Então, de qualquer maneira, eu vou elucidar, né, aquilo que eu percebo que eles perguntam, que é um foco maior, quando eu tive a experiência de receber o MEC para um outro curso, no qual eu fui aí a fundadora, tá bom? E gostaria também de dizer para vocês que vocês podem me apoiar no sentido assim, olha, Fabi, acho que você pode dizer desta maneira, ou explicar desta maneira, ou sugiro que inclua tal informação que é essencial, fiquem muito à vontade para contribuir, tá bom? Bom, vamos lá então, eu fiz uma apresentação bem simples, num primeiro momento, importante que a gente conheça o nosso núcleo docente estruturante, a professora Silvia Regina, a professora Silvia Aparecida Raimundo, a professora doutora Cristina Bondioli, a professora Caroline Galati Moura Coelho, que também é a nossa coordenadora da área da saúde, e eu, professora Fabiana Regina Henriques, coordenadora do curso. Com relação ao nosso curso, ele tem, então, a denominação de curso de psicologia bacharelado. O aluno, ele tem, com a sua formação, a titulação, então, de graduação em psicologia. O nosso curso oferece 200 vagas anuais. E o tempo de integralização são 10 semestres ou 5 anos, né? E considera que o aluno, se ele não finaliza aquele período do curso considerado de integralização de 5 anos ou 10 semestres, ele tem um tempo que ele ainda pode concluir o seu curso. E o limite máximo desse tempo de integralização seriam 20 semestres. No caso do aluno não finalizar o seu curso dentro desse período de 20 semestres, ele precisa se adaptar a uma nova... vamos considerar que tem alguma mudança, por exemplo, de grade no nosso curso. Ele tem que se adaptar à nova grade, né? Atualizar toda aquela composição, né, da formação dele a partir do período vigente da instituição. Então, a gente tem aqui essa consideração importante. Bom, falando um pouquinho da contextualização histórica, muito importante que a gente coloque uma ênfase do curso no aspecto de inovação, e isso tem a ver também com, vamos dizer assim, o DNA do ENIAC, porque o ENIAC, ele teve início aos seus cursos pela tecnologia, né? Pelo ENIAC Colégio de Informática, então nós temos um histórico bastante sólido nesse campo, e seria interessante que a gente tivesse um pouco do conhecimento desse histórico. Então, a partir do funcionamento do ENIAC Colégio, depois quando foi criada a mantenedora do ensino superior, o quanto que nós tínhamos realmente, e temos até hoje, né, um diferencial em relação aos cursos de informática, tecnologia, e que chegamos, né, a partir de 2017, a atingir o número de 32 cursos, né, sendo 22 cursos presenciais e 10 cursos à distância. Ou seja, mostrando que o ENIAC teve uma crescente, né, bastante significativa. Qual que é a missão do ENIAC? Formar cidadãos
para obter sucesso na vida, sendo competentes no mercado de trabalho, responsáveis socialmente e atuantes na preservação do meio ambiente, tendo como referência a ética, o diálogo e o respeito com as gerações futuras. É muito importante que nós internalizemos, né, essa missão, porque a missão da instituição, ela precisa estar embutida em todos os nossos cursos. E o que nós temos, que é de grande destaque e valor, é a nossa forma de contribuir socialmente, né? Então, temos um engajamento social muito grande e nós preparamos o nosso corpo discente para uma formação cidadã, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza da missão do ENIAC, porque isso está embutido também, é claro, na configuração dos nossos cursos, inclusive da psicologia. Falando em termos de inserção regional, né, por que o curso de psicologia do ENIAC existe, né? Ele existe porque nós identificamos que a região de Guarulhos tem, sim, um potencial em termos de crescimento socioeconômico, tecnológico, cultural. Nós temos uma abrangência muito grande de oportunidades para a alocação dos nossos alunos no mercado de trabalho, considerando, né, que hoje nós temos em torno de 1.300.000 habitantes. Então, veja, nós temos um ambiente, né, um entorno que tem demandas, né, e o curso de psicologia, especificamente, é um curso que vem agregar para a área da saúde e também relacionado ao âmbito organizacional, em função de nós termos muitas indústrias, é próximo de aeroporto, né? Então, é importante que a gente traga essa justificativa do porquê que o nosso curso é importante nesta região, tá? O compromisso social do curso de psicologia do ENIAC é a formação, então, para o exercício das profissões da área da psicologia, com forte integração social entre a universidade e a comunidade. Quando a gente já tem isso bastante internalizado e compreendido, nós já estamos aqui subentendendo que nós aplicamos de uma maneira efetiva a extensão universitária, né? Então, para a gente ver o quanto que tem ligação a missão da instituição com a justificativa da regionalidade ou contextualização do curso aqui em Guarulhos e o nosso compromisso social. Quais são os objetivos do curso de psicologia? Formação ética, crítica, reflexiva, conhecimento fundamentado em paradigmas científicos da psicologia, considerando os vários referenciais. Então, é bastante importante que a gente tenha uma visão que o nosso curso tem uma formação generalista. O nosso aluno, ele se forma psicólogo. Ele não se forma psicólogo clínico ou psicólogo educacional. Ele se forma psicólogo. No entanto, a nossa formação generalista permite que ele esteja capacitado e com todas as habilidades para atuação nos diversos campos da psicologia. Temos como objetivo também, então, desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para atuação profissional, tanto individual como em equipes multiprofissionais, favorecer o desenvolvimento da consciência ambiental, étnico-racial e de direitos humanos, de modo transversal e interdisciplinar. É bastante interessante que a gente pense, né, o que nós realmente realizamos e que é muito bacana. Nós temos essa interdisciplinaridade e os cursos que nós temos aqui já na área de saúde e todos os eventos promovidos pelo ENIAC Comunidade permite, de fato, que os nossos alunos tenham uma experiência interdisciplinar, né? Enriquece muito a formação. Oferecer embasamento teórico e metodológico e desenvolver a prática acadêmica na área de psicologia e em atividades de extensão, atendendo demandas sociais.
Nós temos o acompanhamento do egresso? Sim, inclusive o acompanhamento do egresso é muito importante. Nós temos esta organização através do núcleo de apoio ao egresso, e é bastante importante porque quando nós temos um feedback de como está o nosso aluno formado no mercado, nós temos também parâmetros para rever, né, reestruturar, reavaliar e até nos reposicionarmos dentro daquilo que seria essencial para a formação do nosso aluno. Então, sim, nós temos um núcleo de apoio ao egresso. Através do Alumni, nós temos a possibilidade de manter o contato com os egressos, tendo aí um espaço de troca, de networking, de criar, né, através desses feedbacks também parcerias, e ter também, é claro, um feedback em termos de o quanto os nossos alunos estão saindo daqui preparados e estão realmente engajados e alocados no mercado de trabalho, como atuação de psicólogo, né? Então, bastante importante, sim, que a gente considere que esse acompanhamento ao egresso é essencial também para a avaliação contínua do nosso curso. Quais são os perfis, né, no sentido de assim, mas que aluno nós queremos formar? Qual é o perfil desse egresso? Então, é o aluno com conhecimentos técnicos, teórico-metodológicos, que tem a capacidade de utilizá-los em diferentes contextos, capacidade de atuar em processos psicológicos, psicossociais, na promoção da qualidade de vida, competência para analisar, diagnosticar e intervir, capacidade de atuar de forma individual ou em equipes multiprofissionais em diferentes contextos, capacidade de elaborar projetos da área da psicologia, planejá-los, executá-los e avaliá-los, comprometimento com a ética profissional, atendendo aos preceitos do Código de Ética Profissional do psicólogo, consciência ambiental, étnico-racial e direitos humanos, e visão interdisciplinar. Então, veja, nós estamos preparando o nosso aluno para que ele tenha este perfil quando formado e quando inserido no mercado de trabalho na área da psicologia. Eu escutei um barulhinho, se alguém estiver me chamando. Eu parei aqui para ver. O professor Daniel está perguntando quando começou o curso e quantos formados já temos. Acho que nós temos 10 formados, preciso até confirmar isso. Já tivemos alunos formados este início de ano, tá? E, se eu não me engano, tinha em torno de 600 e alguma coisa de alunos. Esse número exato foi bom que vocês me perguntaram. Checar número exato de alunos. Mas sim, já tivemos uma turma formada, tá bom? Professor Daniel. Anotei que é para eu mesma checar, porque isso é uma pergunta que eles podem me fazer e eu não vou saber o número exato. Gratidão, viu? Muito bem. Os professores precisam conhecer o projeto pedagógico do curso. Então, é muito comum que a comissão do MEC pergunte: vocês conhecem o projeto pedagógico do curso? Vocês contribuíram para a estruturação dele e fazem revisão periódica? Vocês vão dizer que sim, né? Nós conhecemos que ele é baseado na resolução do MEC de março de 2011, que o nosso projeto pedagógico ele tem articulação com o plano de desenvolvimento institucional e projeto pedagógico institucional, ou seja, todos os cursos do ENIAC, eles precisam ter como alicerce, primeiramente, o plano de desenvolvimento institucional e o projeto pedagógico institucional, né? Justamente porque todos nós estamos vindo atender a missão da instituição. Então, há, sim, esse alicerce. O processo de desenvolvimento é contínuo, né? Porque nós temos aí
uma forma periódica de acompanhamento através de reuniões com representantes de sala, com docentes, coordenação e diretoria. A princípio, o que acontece em termos de periodicidade? Uma vez por semestre. No entanto, cada vez que possa surgir alguma demanda de urgência, nós convocamos e convidamos para as reuniões, ok? O curso de psicologia do ENIAC tem duas ênfases curriculares que são oferecidas ao aluno para que ele possa escolher no período final do seu curso. Professora, eu acho que complementando a pergunta aí que foi feita do Daniel, do professora Cleusa, a primeira turma ingressou no segundo semestre de 2018, tá? Perfeito. Em agosto de 2018, tá ok? Obrigada. Nós deveríamos estar formando os primeiros alunos agora no meio do ano, porém, nós já formamos alunos porque nós tivemos aproveitamentos de estudo, alunos que nós demos uma acelerada em um semestre no curso. Tá bom, pessoal? Ok? Perfeito, professor. Perfeito. Obrigado. Então, a nossa primeira turma, segundo semestre de 2018. Maravilha. Professora Fabiana, se me permite, claro. eu estou enviando para a senhora aí que eu tenho os números atualizados por semestre de quantos alunos tem no curso de psicologia. Hoje somos 629 alunos. Tá? 629 alunos. Isso. Eu vou enviar para a senhora aí. Gratidão, viu? Muito obrigada. Só queria colocar mais uma informação. A Carol pode ajudar aí. Nós temos uma parceria, um contrato com a Prefeitura de Guarulhos, tá? De bolsas, né? Então, a Prefeitura de Guarulhos banca aí, eu não me lembro quantas bolsas, tá? Para o curso de psicologia e pedagogia. Então, esse aumento, acho que expressivo do número de alunos do curso, ele se deve, inclusive, a essa parceria com a prefeitura, tá bom? Perfeito. Parceria. Perfeito. Maravilha. Em 2022, isso, é da Faculdade de Guarulhos, uma parceria com o município. É com o município, não com a prefeitura de Guarulhos? É, com a prefeitura do município de Guarulhos, tá? Com a prefeitura. Perfeito. Essa parceria, ela tem um nome, chama Faculdade Guarulhos, tá? Não é o nome de uma outra faculdade, não, é o nome da parceria. Certo, isso. Carol? Da parceria. Isso, exatamente, professor, correto. Maravilha. Perfeito. Então, quando o nosso aluno ele chega ao período rumo à sua formação, ele pode escolher dentro das duas ênfases que são oferecidas pelo nosso curso. Então, vamos apresentar brevemente, né, as duas ênfases curriculares que o aluno pode escolher. Posteriormente, quando nós explicarmos sobre estágio, a gente explica como que ele escolhe, né, e quais são os procedimentos desta escolha. Então, a primeira ênfase é saúde e clínica, que envolve aí os atendimentos na clínica escola, aqui do ENIAC, mas também em instituições que são conveniadas, parceiras, porque o nosso aluno ele pode ir a campo em hospitais, clínicas, ONGs, né? Então, a gente tem uma possibilidade ampla no campo da saúde clínica, se este aluno optar por essa ênfase. A outra ênfase é a organização e educação, que já está voltado para a formação de diagnóstico, mas no campo educacional e organizacional. Por que o ENIAC, né, o curso do ENIAC de psicologia escolheu essas duas ênfases? Porque nós temos uma demanda muito grande em relação ao psicólogo organizacional,
pela territorialidade, né, a região que o curso está inserido em Guarulhos, região próximo, como eu disse, né, de aeroporto, muitas indústrias, empresas, e nós identificamos, sim, que aqui tem um campo de atuação profissional para os nossos alunos na área organizacional e educacional. E o campo de clínica e saúde, porque contempla, né, o psicólogo da área clínica, considerando consultório, atendimentos individuais, familiar, mas também considerando que o nosso curso visa também agregar para as demandas no âmbito da saúde pública, privada, né? A gente sabe o quanto que há necessidade de psicólogos cada vez mais no SUS, né? Atendendo nas clínicas multiprofissionais, no CAPES e assim por diante. Então, nós temos essas duas ênfases também como uma escolha em função da nossa regionalidade. A grade do curso eu não vou falar passo a passo, eu só coloquei para que a gente tenha realmente uma visão mais abrangente, mas nós temos, então, uma estruturação de grade de 10 semestres, né, considerando os 5 anos do curso. E os nossos estágios, eles começam a partir do 8º semestre. Os estágios, eles são divididos em estágios básicos e estágios que a gente chama de profissionalizantes, ou estágio chamado de formação. O primeiro estágio básico, ele já inicia no 8º semestre. Por que ele já inicia? É o período onde o aluno escolhe sua ênfase, as abordagens que ele pretende atuar, as intervenções clínicas e também nas intervenções nos contextos institucionais, e aqui ele recebe já uma preparação. Nós reiteramos condutas éticas, apresentamos para o nosso aluno quais são as normas, documentações que se baseiam os estágios, e tem toda uma preparação, inclusive, do conhecimento das técnicas psicológicas que eles podem aplicar. Quando ele vai para o 9º semestre, no qual ele já escolheu a sua ênfase, ele terá, durante o cumprimento da ênfase escolhida, já vem associada a ele as disciplinas, que são disciplinas de oportunidade para que ele possa aprofundar o conteúdo que ele mesmo escolheu, porque se ele escolheu a ênfase organização e educação, então ele está optando por aprofundar, né, o seu conhecimento na área de educação educacional, psicopedagogia, na área organizacional, atratividade e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, imagine, o aluno escolheu a ênfase organizacional e educacional. Então, desta maneira, a partir da sua escolha, ele já vem atrelado às disciplinas que ele precisa cumprir, ok? Se isso acontece na ênfase clínica e saúde, ele também já vem atrelado à necessidade do cumprimento das disciplinas que envolvem clínica da sexualidade, identidade de gênero em adolescentes. Aí, no 10º semestre, o papel do psicólogo no amparo a vítimas de abuso doméstico, e o papel do psicólogo nos transtornos alimentares. Então, por que isso é um diferencial, né? Porque nós sabemos que ser psicólogo envolve uma atuação muito ampla, e quando a gente dá a oportunidade para o aluno escolher a ênfase que ele deseja aprofundar, a gente tem um engajamento maior, um aspecto motivacional e até um percurso profissionalizante do nosso aluno, o que o capacita muito mais, é claro, para a atuação no mercado. Quais são as localidades dos estágios? É aqui que eu preciso complementar um que você falou hoje, tá? Que é a Santa Casa. Santa Casa, né? Então, os estágios, a Carol vai completar, caso eu tenha algo que eu não estou contemplando aqui, tá bom? Então, os estágios podem ser desenvolvidos na clínica escola, no convênio com o SUS. Aqui não é COLAPS, é COAPS, que eu preciso arrumar, né? É COAPS. Instituições de amparo a idosos. Da região, via convênios também, com a Escola de Ensino Aplicada, que é a escola aqui do ENIAC mesmo. Escolas do ensino público, do âmbito estadual.
e nas mais de 400 empresas conveniadas com o ENIAC Innovation. É aqui que eu acho que eu não coloquei, Carol, o Santa Casa, né? Desliga só, acho que o seu para não gerar microfone. Irmandade Isso, da Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos. Essa é uma apresentação só para nós, professora Fabiana, a senhora vai fazer para os avaliadores. É só para nós. Somente para nós, e eu vou verificar o que eles solicitam. Se eles solicitarem que eu faça a apresentação para eles, eu posso usar essa como norteadora, tá? Então, aproveitar, já que a senhora deu essa liberdade, de sugerir uma uniformização, porque o primeiro slide está Centro Universitário de Excelência ENIAC, UNENIAC, depois está Centro Educacional ENIAC, e aí Clínica UNIAC, é Clínica do Unificar. ENIAC. Já unificar essas coisas aí, só a título de poder ajudar. Perfeito. Unificar como que eu vou dizer? Como identificamos a instituição. Usa o termo somente Centro Universitário de Excelência ENIAC, que é o nome oficial. Não usa UniENIAC, usa Centro Universitário de Excelência. Inclusive, você pode pôr, acho que o logotipo, né? Oficial, ao invés de ficar... É verdade. Eu acho que eu não coloquei, eu coloquei só a foto da fachada. Eu te mando o logo aí, tá bom? Perfeito. E aí, professores, então nós temos a parceria com a COAPES, tá? Que faz a distribuição dos estágios no município. E nós podemos, são chamados de equipamentos, hospitais, UPAs, UBSs, e nós podemos fazer a solicitação para qualquer um desses equipamentos das 4 zonas da região de Guarulhos, tá? Do município. Então, normalmente, a escolha, né, a critério em conformidade com o que nós desenvolvemos no planejamento pedagógico, são solicitados UPAs, UPAs, UBSs, hospitais do HMU, Hospital de Urgência, tá, Municipal de Urgência, HMCA, que é o Hospital de Crianças e Adolescentes, e nós também solicitamos o HMPB, tá? Que é o Hospital de Urgência do bairro dos Pimentas, tá? Isso. E aí também a CAPES. CAPES AD, né? CAPES pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um? Pode ser qualquer um, tá? Mas o CAPES também, que é álcool e drogas, tá? Perfeito. Então, esses são a parte municipal que nós fazemos solicitações. Nós também temos a Casa de Davi, que é uma parceira. Temos algumas casas de repouso, tá? Então, a Dom Benedito. Nós temos o Parque das Árvores, que fica aqui próximo também na Vila Rosália. Não sei se vocês conhecem a Vila Rosália. Então, nós temos o Parque das Árvores. Nós temos algumas parcerias também com escolas. Então, temos parceria com a Secretaria de Educação. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade aí de fazer atividades dentro das escolas municipais, mas nós temos uma parceria onde a escola que mais utilizamos é o Conselheiro Crispiniano. Não sei se todos conhecem aqui no município, tá? Então, nós utilizamos bastante o Conselheiro Crispiniano. Além disso, a professora Fabiana, ela colocou para vocês a relação com o ENIAC, tá? Então, a parceria com o Colégio ENIAC, onde parte da proposta de estágio também está ali no colégio, tá? Perfeito. Vou colocar uma janela, tá, pessoal? Que eu acho que saiu. Perdão, e deixa eu falar só de mais uma parceria também, que são as ONGs, tá? Que vem através da Innovation. Então, isso é importante, porque nós fazemos bastante atividades sociais, temos parcerias com essas ONGs, tá? No Olhar de Bia, e aí isso significa que também temos algumas parcerias sociais. E minha DAO é a AP também, professora Carolina, lembrando. Esse contrato ainda não subiu, professor, para a pasta. Mas já está assinado também, tá? Igual o da Santa Casa. Minha DAO é a AP, a associação.
Inclusive, eu participei desse evento com os alunos recentemente, que bom. Aqui eu coloquei a carga horária do curso para o nosso conhecimento, tá? Então, nós temos o total de 4.540 horas, atendendo, né, as diretrizes curriculares, até estamos excedendo, porque o mínimo 4.000 horas, né, Carol? Então, a gente tem aí realmente um curso bem estruturado. Os estágios compreendem 660 horas, atividades de extensão. Então, eu fiz uma divisão só para que a gente tenha uma noção da estruturação em termos de distribuição da carga horária, tá? Uma pergunta que ocorre muito é se nós trabalhamos temas transversais. E sim, nós trabalhamos. Até porque pelo nosso engajamento mesmo com a comunidade, né, no âmbito social, nós temos, sim, um trabalho muito importante, preocupado com respeito, ética, garantir direitos humanos. E o que é mais importante, esses temas transversais, eles são desenvolvidos durante as disciplinas, né, os conteúdos curriculares? Sim, são. Fiz uma revisão dos planos de ensino e todos contemplam ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo, cultura afro-brasileira, pessoa com deficiência, transtorno do espectro de autismo, altas habilidades e superdotação, bullying, cyberbullying, violência doméstica. Então, assim, nós podemos seguramente dizer que esses temas são trabalhados, porque de fato são, tanto em disciplinas que têm no seu ementário isso especificamente, como também é trabalhado de uma forma transversal, ou seja, ainda que eu tenha uma disciplina chamada psicologia social, eu consigo, dentro da psicologia social, trabalhar todas essas temáticas, inclusive, retomar ética, falar de saúde, de orientação sexual, né? Se eu pego uma disciplina de psicopatologia, eu consigo desenvolver dentro da psicopatologia, pessoa com deficiência, falar a respeito dos transtornos e assim por diante. Então, sim, nós temos uma responsabilidade e que isso, de fato, é aplicado de forma transversal. Professor, eu gostaria de colaborar nesse aspecto. Todos esses temas aí, eles compõem um curso que nós temos pronto e à disposição dos alunos e dos professores no portal, tá? Nós temos um curso chamado Temas Transversais, um curso online que o aluno pode fazer do ENIAC. Isso, ele tem essa informação, ou deveria ter essa informação lá quando ele ingressa no ENIAC, tá? E não sei se alguns de vocês já chegaram a fazer, acho que os mais antigos aí tiveram acesso, mas seria interessante a gente estar disponibilizando. Nós temos aulas gravadas, material pronto, tá ok? Tá ok. Posso pedir para estar disponibilizando para que vocês pelo menos saibam que existe, que vocês acessem. É uma capacitação. São todos gratuitos para os alunos? Sim, também? sim. E aí você falou que é um curso, mas são vários cursos, assim, não um. É um curso com várias aulas. Cada tópico desse é uma aula. Certo. Inclusive, eu acho que esses tópicos, como eu realmente me baseei no projeto pedagógico, professor, são os tópicos que envolvem essa disciplina que o senhor está falando, esse curso, perdão. Sim. Certo? Tá. Aqui, então, talvez eu possa especificar que há um curso de temas transversais disponível para o nosso corpo discente e docente. Tá, perfeito. Eu vou organizar na minha cabeça, né? Bom, então, de forma resumida, as atividades didático-pedagógicas são atividades complementares, total de 60 horas, o trabalho de conclusão de curso. Como que o trabalho de conclusão de curso é realizado? E aí é bastante importante que a professora Silvia, né, que está há mais tempo com os trabalhos, possa explicar no momento em que tiver reunião com os professores, mas é importante enfatizar que há apresentação em banca examinadora, no encontro de saberes psicológicos.
né? Ou seja, existe um período onde nós colocamos na nossa agenda essa apresentação e nós chamamos essas apresentações de encontro de saberes psicológicos, porque é um momento, claro, de troca de conhecimento científico, disseminação de informações do campo da psicologia, tá? Então, professora, posso complementar? Pode sim. É uma informação que eles podem perguntar. Os TCCs da psicologia estão disponíveis, públicos, né? Estão de forma pública, tá? Sim, estão. Eu vou compartilhar a tela bem rapidamente aqui, professor, para mostrar para os professores. Deixa eu tirar a minha. Eu não sei se o senhor consegue, né? Não, acho que eu estou compartilhando aqui. Perfeito. Pessoal, estou acessando aqui o portal da biblioteca, tá? É o acesso público. Esse link está aqui, bnportal.enac.com.br. É um acesso público, pode ser acessado por alunos e não alunos do ENIAC, dentro e fora do ENIAC, tá? Então, se eu venho aqui e ponho a palavra-chave psicologia e mando ele buscar psicologia, ele mostra aqui, tá? Do lado esquerdo, vocês estão vendo, né? Sim. Tá, então aqui, ó, tenho periódicos, 46 periódicos cadastrados e os 17 trabalhos de conclusão de curso apresentados no semestre passado. Então, aqui estão, ó, todos os ECCs desenvolvidos pelos nossos alunos do curso de psicologia que já foram apresentados. E se eu quero saber detalhes, tá? Tem aqui, ele vai abrir o título, o nome do autor, o orientador, né? E se eu quiser ter acesso ao trabalho, eu tenho também acesso ao artigo, tá? Então, todos os trabalhos podem ser acessados. Por exemplo, os alunos que estão cursando ECC agora podem ter acesso a esses ECCs para usarem como referência, como exemplo, tá? Então, eu tenho aqui periódicos também, títulos de periódicos, tá? Da área de psicologia, eu clico aqui em título de periódicos, né? E tenho aqui, por exemplo, pegar aqui um periódico qualquer, psicologia escolar e educacional, né? E tem aqui o link desse periódico. São todos periódicos eletrônicos. Então, eu tenho aqui, quero acessar esse periódico, então eu tenho lá o link do periódico. Tá ok? Só para complementar, caso eles perguntem, e é importante que vocês, como professores, mostrem aos alunos em sala de aula, tá? Como eles podem acessar os TCCs e os periódicos. Ok. Tá, obrigado. Eu que agradeço. Muito bem. Tá. Vamos só voltar aqui. Então, está de forma resumida, né, nesse que a gente está falando. Então, nós temos, então, a composição das atividades complementares, o trabalho de conclusão de curso e os estágios que são supervisionados, divididos, então, em básicos, que compreendem o 8º e 9º semestres, e os estágios específicos, que compreendem o 10º semestre. Então, só para a gente relembrar, né, como nós temos duas ênfases. Qual é o momento em que o aluno está cursando essa ênfase? No 10º semestre, porque no 8º e no 9º ele está cursando os estágios básicos, ok? Vamos falar um pouquinho da metodologia de ensino, né? Então, é bastante importante que a gente utiliza da metodologia ativa, né, aprendizagem ativa, que trabalha a autonomia e o protagonismo do aluno, que nós temos aulas expositivas, porém com metodologias diversificadas, que visam trabalhar com o nosso aluno posicionamentos críticos, problemas e questões, sempre partindo de algum ponto de partida para essas discussões em sala de aula, que definam relevância de problemas, provoquem necessidades, tratem o conhecimento como um processo. Então,
falar que a gente adota a aprendizagem ativa é essencial, porque, de fato, nós temos esse manejo de colocar o aluno como protagonista no processo de aprendizagem. Com relação à pesquisa, nós temos o núcleo de pesquisa, ENIAC, aqui que o professor comentou que talvez essa nomenclatura não fosse NUP. Eu até perguntaria ao professor Carvalho se está certo. É NUP mesmo? Para o PCC. Tá. Desculpem, é NUPA, mas era NUPE, virou NUPA, mas a gente pode chamar de NUPE ou de NUPA, tanto faz. Tá, tudo bem. Porque eu peguei do projeto pedagógico, daí, mas sim, tudo bem. Se precisar atualizar, eu atualizo, tá? Bom, importante que a gente tenha o conhecimento que nós temos 3 revistas científicas, justamente para o fomento, né, e colocar o aluno nesse incentivo para pesquisa, tanto os alunos como o corpo docente. Então, nós temos a revista Calendoscópio, a revista ENIAC Pesquisa e a revista Brasil para Todos. Além do núcleo de pesquisa, nós temos o núcleo de estudos de temas especiais e inovadores, que faz justamente essa interface entre as unidades curriculares, né? Então, o TCC, os projetos integradores, e também, é claro, acolhendo aquele aluno para iniciação e produção científica. Tudo bem, professor? Tudo bem. Que assim você vai me ajudando a complementar, né? Extensão. Como nós dissemos, nós temos já um diferencial que o ENIAC já tem essa configuração de fato para atender o contexto social, e o nosso aluno ele já está aí colocado para vivenciar essas experiências de formação cidadã e de compromisso social. Então, a nossa extensão ela é desenvolvida por intermédio de cursos, atividades, pontuais ou periódicas. Por que pontuais ou periódicas? Nós já temos um calendário amplo de eventos sociais que atende o entorno, a comunidade do entorno, e que isso ocorre de forma multidisciplinar, porque nós trabalhamos junto dos cursos, por exemplo, de fisioterapia, enfermagem, educação física, né, e os demais cursos que possam oferecer, claro, atividades, e que a psicologia vem integrar essa equipe multidisciplinar. Então, nós temos, sim, um engajamento constante nas atividades de extensão universitária. Exemplos disso. Os atendimentos psicológicos aqui na nossa clínica é considerado uma extensão que nós atendemos o público externo, né? Curso de empreendedorismo, curso de Libras. Nós tivemos um curso de férias de introdução à psicanálise extensivo para o público que não é apenas aluno, né, da instituição. Tem a semana de psicologia, tem participação em eventos de contribuição social, como minha da UEAP, que até que o professor falou a respeito dessa parceria, nós já tivemos a participação da psicologia aqui no Bosque Maia. Campanha Setembro Amarelo, autocuidado infantil, Semana da Luta Antimanicomial, são somente alguns exemplos, mas nós temos realmente um calendário extenso durante todo o ano, no qual nós podemos integrar os nossos alunos nas atividades sociais. Então, nós temos como objetivo favorecer... Fala um pouquinho, só também, na extensão, assim, é importante do ENIAC Saúde na comunidade, né? Onde nós fazemos ações diretas nas comunidades. Então, é importante também... Isso é importante, tem que colocar isso aí mesmo. Desculpa a minha voz de cantor. Eu vou por aqui, mas eu complemento. Depois eu arrumo, tá? Só para eu não esquecer. Porque hoje a gente está fazendo um papel importante dentro da comunidade, tá? Identificando essas regiões mais vulneráveis, né? Confirmando essas parcerias com essas regiões mais vulneráveis e levando informação, orientações de saúde. E nós fazemos um evento mensal. Então, todos os meses,
os docentes e a equipe multidisciplinar vai nessa comunidade e faz aí orientações e encaminhamentos, quando não é identificado alguns casos que necessitam de encaminhamentos. Então, é uma forma também da gente colocar o nosso aluno, né, entendendo os problemas do entorno. Então, isso é muito importante também. Perfeito. Com relação ao apoio ao discente, nós temos, sim, várias estruturações de apoio, mas o que normalmente eles perguntam é se a gente tem um apoio pedagógico e psicopedagógico. E nós temos, então, o núcleo de orientação pedagógica atende o nosso aluno para apoio pedagógico e psicopedagógico, atendendo os direitos dos acadêmicos, né, justamente para que ele tenha um acompanhamento e que nada possa interferir, claro, no seu formato de aprendizado, mas atendendo também os direitos dos discentes com deficiência. Então, existe esse apoio. Professora Samara? Silmara. Deixa eu colocar aqui, professora Silmara. Silmara de Abreu, tá? Que também é membro do corpo docente da psicologia, e ela faz Silmara. Que trabalha junto com a Hanna, tá? A Hanna também atua fortemente. Quem faz o atendimento psicopedagógico é a professora Hanna. A professora Silmara, ela é responsável, mas quem? Hanna, H-A-N-A. Uhum, tá. São as duas pessoas que são responsáveis aí do acolhimento. Então, o que é importante ressaltar nesse slide da professora é que toda pessoa, né, hoje que um candidato, ele pode ali se identificar com a deficiência, tá, no ato da matrícula, mas o NOP ele também serve para que a gente consiga, dentro de sala de aula, identificar esses alunos que apresentam qualquer tipo de disfunção, seja de aprendizagem, né, seja de fato pedagógica, e aí o encaminhamento sempre é do docente para a coordenação do curso, para a professora Fabiana, coordenadora Fabiana, e depois a coordenadora Fabiana ela leva as demandas para o INOP, tá? E aí esse aluno ele tem um acompanhamento. Lembrando também que quando é identificado uma necessidade especial do aluno, há necessidade de diversos tipos de ajuste. A necessidade do ajuste físico, muitas vezes um cadeirante nós já temos os lugares demarcados, mas nós precisamos entender de maneira individual, né, as necessidades desse aluno. Deficiência física também, deficiência visual, deficiência auditiva, tá? Então, nós temos aí os intérpretes de Libra, nós temos também a oportunidade do nosso portal, desde a impressão de material, tá? Para esse aluno com uma letra maior, aumentada, né? Da impressão do material. O próprio portal, ele tem um comando de voz, tá? Então, quando identificada essa necessidade, nós fazemos esse ajuste, né? O NOP, ele faz esse ajuste para que o aluno tenha ali a organização e a possibilidade de ser incluído, tá? Dentro de uma sala de aula. Então, isso é importante. E esse acompanhamento é feito sempre a coordenação, mantendo esse contato com o NOP para que entenda, né, as necessidades e as atualizações dessas necessidades. Um exemplo, por exemplo, um aluno que necessita um tempo maior para execução de uma prova. Então, é o NOP também que avalia essa necessidade e passa as recomendações para o corpo docente. Então, são ajustes, né? Precisa que tenha um docente, um tutor que digite, né? Nós temos ali uma aluna até na psicologia, que é a Julinha, né? E aí a Júlia precisa sempre de um tutor para que consiga fazer a digitação da prova para ela, tá? Então, ela tem paralisia cerebral, então ela tem essa necessidade. Então, tem diversos casos e a qual nós temos aí esse acompanhamento pela equipe do NOP. Isso é uma inclusão de primeira linha, sabia, professor? E nós temos também uma... Parabéns. Da biomedicina, que é cega não, né? Mas baixa acuidade visual, que é a Ana, que gosta muito do atendimento que recebe. Nós temos também uma aluna, tem duas alunas deficientes visuais na psicologia, uma que ela é TEA e também tem, né, deficiência visual,
e elas também têm esse acolhimento, como elas estão gostando do curso, né? Então são duas discentes aí que elas podem também ali estarem representando, né, esses alunos. Isso seria fantástico. Necessidades. Então, nós temos mais duas. Carol, você tem uma surda na psico também. Tem também. A Gleide. Turma da manhã, né? Isso, é verdade, Rô, nós temos também. Na psico, na verdade, tem bastante aluno mesmo, com necessidades especiais. E o que é bacana é que eles trazem sempre uma fala de que estão muito felizes e satisfeitos, né? Então, o NOP realmente funciona no sentido de que está agregando para eles, né? A gente vê a satisfação, sabe? Acolhimento é tudo, professor. Acolhimento é tudo, é verdade. Isso é um diferencial nosso também, eu acho que o acolhimento é importante. Professora, a professora Cleusa Sakamoto fez uma pergunta sobre as revistas. Sim. Cleusa, você gostaria de repetir a pergunta que você fez? Eu não sei se responderam. Sim, na verdade, eu não tinha visto a resposta lá. Eu fiquei achando importante saber um pouco mais, porque as revistas são muito valorizadas pelo MEC, né? Então, eu queria saber, o ENIAC tem 3 revistas, elas são todas interdisciplinares, tem conselho editorial, quanto tempo que tem, como é que funciona mais ou menos, que periodicidade, né? Porque acho que é um dado bem relevante. Professora Cleusa, o coordenador do NUP, que é responsável pelas revistas, que é o professor Daniel Oliveira, ele faz parte do corpo docente, mas ele sofreu um acidente aí nos últimos dias, ele não está presente aqui na reunião. Tá. Ele teria essas informações aí, tá? A periodicidade, ela é semestral. Agora, qual é a idade, eu não vou lembrar. Não sei se a Mônica lembra. A Mônica é uma das precursoras das revistas aí, mas... A Lohane também está aqui na reunião. A Lohane, mas... Não, tudo bem. Eu não tenho essa informação aqui agora, mas a gente pode estar pesquisando. Talvez. Eu também não tenho, não, gente. Mas elas são, Cleusa, aproveitando o que a professora Lohane e o professor José Carvalho falaram, elas têm periodicidade, são indexadas, foram avaliadas agora no último Qualis com a avaliação B1, e estão muito bem, ou seja, e tem o site que você pode entrar, que é Revista ENIAC, e lá vai dar as informações que você está precisando de periodicidade, da história da revista e de todas as informações, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, gostei muito de saber. Então, a minha sugestão para a professora Fabiana é que, quando citar as revistas, coloque avaliação B1, coloque que elas são semestrais, porque isso tem um peso, né? Tá. E eu acho que é uma informação interessante. Talvez até na reunião do MEC, se houver uma abertura, que a gente mencione isso como um ponto positivo, né? Claro, um fator, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço, professora. Já anotei, porque assim eu já fico com isso na mente. Bom, capacitação docente. Sim, nós realizamos com frequência também a cada semestre nas reuniões, que são reuniões pedagógicas, que nós chamamos, né? A capacitação docente, que visa, é claro, a preparação e também a reciclagem, né, da preparação do nosso docente, tanto no aspecto metodológico, como relacional, e também para que a gente possa trocar e partilhar das novas condutas aí que são necessárias em termos de reestruturação. Então, nós temos o NIP, que é o Núcleo de Inovação Pedagógica do ENIAC, e o NIP foi criado justamente para que a gente possa criar um espaço de estudo, de assessoria e de implementação das metodologias ativas. Se os senhores lembrarem, nós tivemos recentemente muitos treinamentos, né, cursos, justamente para nos capacitar em termos de inovação pedagógica. Então,
isso é bastante importante de destacar para o MEC, que essa capacitação docente é frequente, é constante, e que isso visa justamente a instrumentalização das práticas metodológicas acadêmicas. Lembrando que o nosso professor também é um tutor, porque nós temos o ambiente virtual de aprendizado e o próprio professor é o tutor também, que vai aí fazer essa interação dos alunos em termos de cumprimento das atividades. Acho que é importante, então, saber da existência do NIP, porque talvez muitos de vocês não tivessem essa familiaridade, né, Carol? Acho que é importante lembrar que tem o NIP, né? Tá? Que é o Núcleo de Inovação Pedagógica do ENIAC. É o NIP, então, que possibilita que a gente tenha essa capacitação docente frequente. Ficou Washington, né? Professor Carvalho? Só me confirma, por favor. Estou ouvindo, Carol. Eu não tenho essa informação atualizada. Era a Simone e a Ana Bondioli, depois a professora Rosana Quitério começou ela ajudou bastante nas capacitações docentes também, tá? Eu ajudei, né? Mas não existe, no caso, uma equipe, tá? Eu ajudo, a professora Rosana, o Washington, tá ok? É isso aí. Não preciso entrar em detalhes, não. Tá ótimo. Mas acho que se perguntar, existe, né? A gente precisa conhecer. Isso é importante, eu acho que é importante. E aí, algo que também é muito importante é essa equipe, né, do NIP. Nós temos a parceria com o STEM, tá? Então, de formação mesmo de professores em metodologias ativas. Nós temos essa... É importante, quem principalmente participou, a professora Ana, e os professores que já participaram dessas capacitações pelo STEM, mas sempre a metodologia ativa, esse consórcio, né, com práticas de metodologia ativa, visando o que está trazendo de melhor, de boas práticas mundialmente e integrando aqui a capacitação para os nossos professores. Então, nós estamos constantemente sendo capacitados pela equipe do STEM, participando dessas capacitações, para que a gente consiga aí, de maneira organizada, também passar para vocês as melhores informações em metodologia, tá? Ok. O STEM Brasil, ele tem uma parceria também, sempre, né, ele é uma filial, na verdade, de Harvard, né? Então, isso é também importante, saber que nós estamos bem à frente aí em relação às faculdades que estão dentro desse consórcio, tá? Com relação à autoavaliação institucional, sim, ele é um processo conduzido, então, pela CPA, e nós temos duas categorias diferentes de informações em termos de autoavaliação institucional. A primeira consiste em coletar registros acadêmicos, já de posse da própria instituição, e são informações coletadas dos docentes, discentes, dados sobre a evolução dos cursos, relatórios. E a segunda coleta é feita sobre a forma de pesquisas aplicadas aos discentes, docentes e pessoal técnico-administrativo. Isso ocorre a todo semestre, né, Carol? Todo semestre. É isso que eu fiquei pensando também, se tinha esse período. É todo semestre. Exato. Tá, então isso estava certo. Que alguém me perguntou de manhã. Eu falei, acho que é semestre, porque a disciplina é semestral, ele avalia semestral também. Tá. Exatamente. Eu não sei o quanto que precisa dizer essas categorias, ou se eu só falo que tem uma atuação da CPA. Isso eu fiquei em dúvida. Eles vão ter, né, na verdade, eles vão sempre confrontar, né, perguntar, para saber se nós estamos aí recebendo as informações da CPA. Tá. Então, posso ajudar? É importante a gente não apenas ficar falando tem, mas o que é feito com isso, tá? Isso é a diferença de uma nota 3 e 4 para um 5. Então, o professor recebe o relatório, né, através do coordenador. O coordenador da CPA, que é o professor Dias, Marcelo Dias, ele participa da reunião do NDE uma vez por semestre, transmite os resultados das avaliações do corpo docente para o coordenador, né? O coordenador encaminha
o resultado tipo relatório para o professor. Isso a gente estava fazendo até ano passado, até o primeiro semestre. Acho que no segundo semestre a gente teve alguns problemas, mas eu acho que vários de vocês recebiam esse relatório, né? E os professores que estavam com um índice de avaliação abaixo, né, do esperado, que no ENIAC é 4 estrelas, que é um NPS acima de 60%, eles recebem, né, algumas orientações e tem que fazer um plano de ação, né? Então, através de um plano de ação, de melhoria, né, das competências as quais ele não foi tão bem avaliado, né? Nós temos aqui no corpo docente alguns professores e são coordenadores de outros cursos, né? Como a Rosana, por exemplo. Então, a Rosana, acho que até falar disso aí, né, Rosana? Durante acho que a reunião lá, como é que funciona esse processo do ponto de vista de professor, tá certo? Sim, com certeza. Isso nós chegamos a implementar realmente ano passado, né? Aqueles professores que precisavam passar por processos de melhoria, fazer um plano de ação e davam feedback, recebiam feedback, e não basta fazer uma pesquisa, a gente tem que agir, tem que tomar ação em relação aos resultados. Ok? Perfeito. Professora Cleusa? A tua pergunta? Não, eu queria dar uma sugestão. O professor Carvalho chamou a atenção da avaliação dos docentes. Tem também, né, a avaliação dos discentes em relação às condições, né, os recursos materiais. Sim, isso é da CPA. Então, eu estou me lembrando, na outra escola que eu dava aula, logo depois da apuração dos resultados da CPA, era divulgado no mural gráficos e informações, né, para que os alunos soubessem o resultado daquele questionário que eles responderam. É uma coisa que causa bastante impacto para o MEC, né? Então, o professor está falando dessa estratégia, né? Então, professor que teve algum problema tem que fazer um plano de ação. Mas essa divulgação, transparência, né? Também é uma coisa bem importante. Não sei como é que vocês fazem aqui no ENIAC, mas se fazer alguma coisa assim, poderia mencionar, né? Eu estou compartilhando no site do ENIAC, está lá, eniac.com.br/CPA, né? É o site da CPA, onde nós publicamos o relatório de autoavaliação institucional, né? A gente não fica colocando nos murais, porque são muitas questionários, são muitos cursos, são muitos alunos, né? Anualmente, né, é publicado esse relatório de autoavaliação institucional, que é o relatório institucional. Aqui está o de 2021, porque o de 2022 não está finalizado ainda, mas acho que nos próximos dias ele vai estar finalizado, e todos esses resultados, eles estão lá na forma de um relatório, com os gráficos, com os resultados, tá? Então, estão publicados de maneira pública lá. Olha, achei excelente, muito profissional, completo. Agora, será que o aluno acessa? Porque, né, os alunos também vão ser convidados a falar. Sim, perfeito, né? Professora, ótima observação. Os alunos não sabem que existe isso porque nós não falamos. Então, cabem a nós, professores, coordenadores, né, tá falando, olha, tem um relatório lá da CPA, né? Seria bom. Inclusive, né, professor, aqueles alunos que são convidados a irem à reunião,
Talvez eles tenham que ser alertados. Olha, dá uma olhada, existe um relatório assim, toma conhecimento, né? Porque senão eles não vão falar, né? Exatamente. Perfeito, professora. Nós tivemos uma primeira conversa com eles hoje e o complemento agora é essencial. A gente vai passar essa informação. Obrigada, viu? Oi, professora Silvia. Não estou comentando que, de fato, os alunos não sabem, mas eu me lembro de diversas vezes quando a instituição, em resposta a uma avaliação que não era tão boa, quando a avaliação mostrava alguma deficiência, normalmente essa deficiência era corrigida e a instituição, de algum modo, comunicava qual foi pedido e a gente fez, alguma coisa assim, eu não estou me lembrando. Não, Silvia, exatamente. A hora que você anda pelo campus, pelo prédio, tem uns banners, você pediu e nós melhoramos a sinalização, vocês pediram como estado industrial, nós melhoramos a biblioteca, isso aí é isso, o Serrano está lá, você pediu e não é que fez, tá? Como resposta, eu acho que assim, a gente coloca, disponibiliza resultados, gráficos, mas o aluno ele não vai parar para ficar olhando isso, ele não olha, ele não estuda nem a matéria da aula, você imagina isso, né? Mas essa parte visual de um banner, aí isso chama atenção, né? Então é o que o marketing faz normalmente, é isso aí. O professor Carvalho, o professor é o melhor indutor, catalisador, distribuidor dessas informações, porque a gente está vendo aí os espaços comuns estão melhorados, o espaço da clínica está melhorado, o espaço dos laboratórios, a biblioteca, o professor também pode ser essa enzima que vai dizer, gente, tá ali a biblioteca está mudando, o laboratório está mudando, porque isso faz com que, como o senhor bem falou, né, a qualidade ela tem que ser percebida. Perfeito. Muitas vezes ela é escondida a quatro chaves e deixa de ser noticiada, e precisa ser noticiada. Professor, mas eu gostei da enzima, viu? Isso prova que o senhor é um biomédico mesmo. É da área. Desculpe o termo, mas é isso. Para a gente poder transformar as pessoas, precisa ter catalisador, precisa ter essa indução. E o professor, na sala, é o nosso algoz ou o nosso indivíduo que vai levar a gente até as alturas, né? Com certeza. Sabe disso. A gente sabe. O senhor Serrano, acho que quer... Sim, Carvalho. Bom, você sabe uma pergunta, a maioria que está aqui, que já participou de várias várias avaliações, uma pergunta fatal que não falha, que sempre vem, é qual é o nosso relacionamento com a coordenação, qual é o nosso relacionamento com o NDE, como é que a gente participou no curso, se a gente ajudou na bibliografia, na grade, no conteúdo, se a gente conversa, existe uma reunião com a coordenação. Bom, tudo isso a gente consegue se virar lá de boa. O problema que eu não sei o que falar desta vez, Carvalho, é que faz 7 dias nós temos a Silvia como coordenadora e agora temos a Fabiana como coordenadora. Ou seja, pro MEC, aqui entre nós só, pro MEC, era a Silvia coordenadora e foi alterada a Fabiana em determinado momento, ou pro MEC, desde o início, agora é a Fabiana? Com quem que a gente se tratou na coordenação? Tá, a coordenadora, desde maio de 2022, é a professora Fabiana, tá? A Silvia era coordenadora de 2018, né? Até maio de 2022. Ok. Tá? Então, a partir de maio, a professora Fabiana, ela assumiu. Ok, obrigado. Okay? Obrigado. E desculpa a gente não ter passado essa informação logo no início da reunião aqui. Acho que ficou até meio estranho, né? Mas tudo bem. Perfeito. Anotei também. Oi, professora Mônica. Com relação à avaliação, quando o Carvalho fala que os alunos não acessam, eles acessam quando eles não gostam do professor e ele faz a reclamação. Então, ele corre para ver se a avaliação negativa que ele fez foi registrada. Então, eu ouvia muito dos alunos, e eu fiquei 7 anos em várias salas de aula, e eu acompanhei muito essa audição do aluno falar, mas eu reclamei do professor tal e a nota dele está boa.
Então, essa avaliação não vale? E eu dizia, vale sim, só que se apenas a sua reclamação não dá um percentual significativo. Então, você teria que fazer uma campanha maior, porque não foi o suficiente. Mas o aluno, quando ele reclama do professor, ele acompanha assim. Tem aluno muito expert na tecnologia, ele entra, varre todo o portal quando é de interesse dele, principalmente quando ele faz uma reclamação e ele quer se vingar do professor, que isso é muito comum quando o aluno não gosta de um determinado professor. Obrigada. Obrigada. Okay. Mais importante a gente dizer que a avaliação existe justamente para criar oportunidades de melhoria, né? Então, que isso seja uma conscientização para nós, para os alunos, porque é isso que a professora Mônica falou, às vezes ele vai preencher só porque ele está bronqueado ali, né? Mas temos que também explicar que é uma forma de levantar oportunidade para que a gente reveja, reestruture, enfim, é para crescimento sempre, né? Eu entendi, professores, que desde que a gente começou a utilizar o Net Promoter Score como metodologia para avaliação na CPA, a avaliação do professor passou a ser confidencial. Foi isso que eu entendi. Então, só eu, meu coordenador e a direção sabem da minha avaliação. Isso não é publicado em local nenhum. Foi o que eu entendi. Não, exatamente. A avaliação individual é confidencial. O que a gente publica é uma avaliação geral, né? É uma média, resultado, né? Geral, resultado geral da média. A avaliação individual não pode ficar publicando resultados individuais, com certeza. Fabiana, você vai continuar? Você tem mais alguma coisa? Que falta? Acho que foi o último item, a autoavaliação mesmo, professor. Eu encerrei, tá bom? Que a gente pode agora trocar figurinhas. Carol, você tem... Você quer acrescentar algo, Carol? Já acabou tudo, já? Sim. Não, professor, eu acho que de maneira geral, né, gostaria de agradecer a todos e entendo que vocês perceberam que a professora Fabiana vai conduzir muito bem essa avaliação, que eu acho que isso é muito importante. A professora Fabiana participou, né, lá no Ministério do Início, na construção, junto com a professora Mônica, a professora Silvia, mas tanto a professora Silvia Berovig quanto a professora Fabiana participaram agora desse processo final, né, da condução aí do curso de psicologia do ENIAC. Então, acho que vai ser uma excelente avaliação. Espero que todos vocês estejam aí, né, entendam que é um processo muito importante e que estamos juntos. Acho que é o mais importante mesmo. Sim, Carol, só complementando, como a reunião é uma visita de uma comissão presencial, e faz muito tempo que a gente já não recebe uma visita presencial, né? A gente se acostumou com a visita online. A reunião é presencial na segunda-feira, né? Em alguns casos, que seja impossível você estar presente, como é a Mônica, que está em outro país, como nós temos professores que trabalham integrais em outra faculdade, a gente vai abrir um link para que vocês possam entrar de maneira online, tá? Fica à vontade, Lorraine. Tá bom, professor. E aquelas perguntas, tipo, clássicas, né? Qual a sua carga horária, qual o seu regime de trabalho, a sua matéria, não pode haver... você não pode piscar, parar para pensar, já tem que responder de cara. Peraí que eu vou lembrar. Como é que você vai lembrar da matéria que você é responsável? Você tem que estar na ponta da língua, até que você... Se fizer uma colinha para pôr no celular lá, você pode até olhar no celular, né? Dar uma disfarçada e tal, mas não pode, eu vou pensar aqui. Isso tem que estar de bate-pronto essa resposta, ok? O seu regime de trabalho, é parcial, integral, eurista, quais as disciplinas, qual a sua carga horária. E no horário da reunião, né, normalmente a coordenadora não participa da reunião com os professores. Eu, professor Siqueira, a gente vai ficar lá no grupo de WhatsApp. Então, qualquer pergunta que eles façam e que gerem alguma dúvida, né,
Nós temos experts em reuniões aí, o professor Serrano, a Rosana, já participaram de milhares de reuniões. Normalmente eles dão um toque lá no grupo. Estão perguntando sobre isso, então a gente já ajuda. Tá? A gente já fala, é isso, né? Tem que responder isso e tal. Mas eu acho que vocês estão bem, todas as informações estão bem preparados, né? Vai ser um sucesso aí. Com certeza, nós vamos alcançar nota 5. Importante que lembre, já que tem que ter essa resposta rápida, que a Brasil para Todos, a revista, que é uma das que chama mais atenção dos avaliadores, ela faz 10 anos, foi comemorado no ENIAC ano passado, os 10 anos da Brasil para Todos. Isso é importante que todos lembrem, porque é um fato marcante. Ok, Cleusa? Obrigada, professora, maravilha. É isso, então, e também uma visita presencial, né, professora, é sempre muito mais amistoso, muito mais aconchegante aqui, né? Com certeza. Né, do que realmente uma avaliação online. Então, tem tudo para dar certo. Talvez, eu acho que nunca nós conseguimos mostrar 100% do ENIAC de maneira online, né, fazendo apenas aquela visita online. Eu acho que quando um avaliador ele vem para o ENIAC presencialmente, já é um outro contexto, ele consegue entender, né, a amplitude desse prédio. Então, acho que vai dar tudo muito certo. Uma equipe que eu vou dizer para vocês que eu estou muito segura, né, do que vocês vão ir fazendo aqui no dia 10. Então, a estrutura do ENIAC, ela impressiona muito. Então, ele causa um grande impacto positivo sobre os avaliadores. Então, para complementar esse impacto positivo, os professores precisam estar demonstrando satisfação de trabalhar, tanto é que nós sempre falamos que o ENIAC não é uma instituição, é uma família, e todos sempre manifestaram muito entusiasmo de fazer parte da equipe. E isso era outra coisa que também impactava os avaliadores, porque muitas universidades, quando nós vamos avaliar, os professores aproveitam para lavar roupa suja e reclamar da instituição. E no ENIAC, nós sempre trabalhamos, né, o Siqueiro, Carvalho sempre trabalhou muito isso, junto ao corpo docente, que não é lugar para lavar roupa suja. Se quer lavar roupa suja, faça em outro momento, mas o MEC é lugar de apresentar resultados. Com certeza, professora Mônica. Eu só para finalizar, eu estou lembrando de um assunto aqui importante. Nas últimas, nos relatórios que a gente tem lido das últimas comissões, em relação ao corpo docente, né, o conceito que eles dão ao corpo docente, atualmente não há mais uma preocupação, não, se tem muito doutores, se o pessoal tem muita experiência profissional. Não adianta a gente ter um corpo docente altamente titulado, com alta experiência profissional, acadêmica, se isso não reverte para os alunos em termos de produção, em termos de pesquisa, eles avaliam isso. Então, a gente, às vezes, não obtém um 5 em corpo docente, aí eu leio o relatório, a gente está com 4, porque eles não estão percebendo nas reuniões, tá? Que essa alta experiência dos professores e titulação está revertendo em trabalhos de pesquisa, em projetos integradores de alto nível, tá? Então, isso, eu gostaria que vocês enfatizassem isso na reunião. E a palavra-chave agora é inovação. Mais da metade dos indicadores, os 50 indicadores que eles dão nota, eles não dão nota 5, porque falam, mas tem isso, tem tudo. Só que nós não vimos evidências de práticas inovadoras. Tá? Então, evidência de prática inovadora em tudo, na aula prática, na aula teórica, na pesquisa, no estágio. Não adianta ter estágio, tem que ter um estágio inovador. Não adianta fazer um TCC, tem que ter um TCC que mostre inovação. Não adianta ter isso, tem que demonstrar inovação. Então, a palavra-chave, né, se vocês puderem, em todos os contatos com a comissão,
toda hora ficar falando, isso é inovador, isso é inovador, isso é inovador. O elevador é inovador, a escada é inovadora, tá? A cantina é inovadora, o auditório é inovador, porque, olha... E o que é inovador para a psicologia? São os temas emergentes. Isso. São os temas emergentes. Surgem demandas sociais, como um caso pandêmico. E o psicólogo, ele precisa estar ali, preparado para essas demandas. Exatamente. O perfil do egresso, os objetivos do perfil do egresso, a gente está constantemente atualizando em função da necessidade do mercado de trabalho. Isso tem evidência, lá tem um relatório que a gente fez, isso está na ata do NDE, foi atualizado EPC. Fizemos entrevista com as clínicas locais, né, com representantes, para a gente entender as necessidades aí do mercado da saúde. Não adianta ter o básico todo mundo tem. A gente tem que ter. E o ENIAC, e qual que é o logotipo do ENIAC? O ENIAC é diferente, porque somos inovadores. Tá ok? Então, é foco nisso aí. Tá bom, obrigado. Acho que falei demais. Perfeito. Perfeito. Obrigada, viu? Queria agradecer demais as contribuições, anotei tudo, tá bom? Depois eu compartilho atualizado também para vocês. E qualquer sugestão complementar, vocês podem colocar no grupo, que eu vou ficar atenta durante a Páscoa. Tá bom? Tá bom. E vocês não esqueçam de encerrar a gravação. Sim. E depois pegar o link e colocar lá no grupo dos professores, por favor. Tá ok, professor. Obrigado. Desejo uma boa Páscoa a todos, com muita paz e energia.